Oi, viajantes da vida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Mediunidade em Foco, episódio 94. E hoje o Emmanuel traz uma questão muito interessante para nós aqui no Seara dos Médiuns. Porque de vez em quando nós queremos ter um trabalho tão perfeito, nós até dizemos assim, a minha família espírita, em referência aos companheiros do centro, em referência às equipes de trabalho. Puxa, mas isso é muito bom. Mas e a nossa família? E aí, olha que coisa interessante. O Emmanuel vem aqui no Livro dos Médiuns, no item 341, quando Allan Kardec está falando a respeito das sociedades espíritas, dos agrupamentos espíritas, do conjunto de espíritos amigos ou nem tão amigos assim, que estão ali em torno dos encarnados dentro da casa espírita. Tudo que Kardec fala aqui tem a ver com o grupo espírita, tem a ver com essa família espírita de que a gente fala aí. E que às vezes não é tão harmoniosa assim, não é? Tem umas casas espíritas que vivem num furdunço, que vivem numa guerra entre um grupo e outro, que tem algumas disputas, o que mostra que de alguma maneira tem penetração de espíritos inferiores naquele grupo de encarnados. Mas a chamada interessante do Emmanuel, aqui nesse capítulo 53 do Seara dos Médiuns, que ele deu o nome de Escola do Coração, uma mensagem psicografada em 25 de julho de 1960, quer dizer, 64 anos atrás, Emmanuel já estava tratando disso. Muitas vezes nós queremos ficar tão bons e ser tão bonzinhos no centro espírita e esquecemos de ser bons e ser bons mesmo, não precisa ser bonzinho, em casa, com os familiares, no lar. Então é uma lição que transita daquilo que a gente pode refletir na nossa casa espírita e como nós podemos garantir proteção, apoio dos benfeitores espirituais na nossa casa espírita, como a gente vê aqui no Livro dos Médiuns, e como a gente pode aproveitar o nosso lar como escola do coração, para a educação da alma, para a educação do ser espiritual que nós somos. E eu achei belíssimo o jeito como Emmanuel fez essa ligação, fez essa relação. Porque, de fato, meu amigo, minha amiga, naquelas casas espíritas bem harmoniosas, que não tem encrenca, algumas vezes nós temos trabalhadores que estão vivendo verdadeiras guerras dentro dos lares. E aí o que acontece? O lar está ruim, a família está ruim, o filho está dependente químico, a esposa não está compreendendo, o marido não está compreendendo, corre para o centro espírita para poder ficar respaldado, amparado. Isso é bom, isso ajuda. Ajuda até a suportar a pressão que a gente encontra aqui na família. Mas será que resolve? Ou será que de vez em quando a gente não leva a nossa perturbação, a nossa dificuldade para o grupo espírita e abre brechas para a influência de espíritos atrasados? Tudo isso a gente pode considerar. Mas vamos com Kardec primeiro, que ele vai fazer uma listinha. Na verdade, é uma listona. Mas eu aproveitei para esse vídeo aqui, para ele não virar um vídeo só focado nesse texto, que ele é rico, é lindo. Vai lá e estuda o item 341 do Livro dos Médiuns. Vai servir para você usar na sua casa espírita, vai servir para você observar as outras casas do movimento espírita, o movimento espírita da sua localidade, e também vai servir para a gente trazer aqui para o Emmanuel e refletir sobre o nosso lar. Mas olha que coisa interessante, como é que Kardec fala a respeito da assistência espiritual. Basicamente é isso. Como granjear boa assistência espiritual para o centro espírita, para a família. A gente vai pensar nisso nesse vídeo de hoje. A gente vai pensar nisso nesse momento, porque uma coisa não está desconectada com a outra, gente. Uma casa espírita confusa, bagunçada, um ambiente de trabalho confuso, bagunçado, vai confundir e bagunçar a família. Uma família confusa, bagunçada, pode causar compromisso e comprometimento da assistência espiritual na casa espírita também. Então, vamos com Kardec para a gente pensar primeiro como é que os grupos espíritas garantem boa assistência espiritual. Depois, a gente transporta isso para a família. Olha só que coisa interessante. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos
e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência, pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Essas condições se contêm todas nas disposições morais dos assistentes e se resumem nos pontos seguintes: perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. E aí eu vou pausar aqui, vou deixar os 2 slides aqui para a gente acompanhar junto, porque o interessante dessa história é exatamente o que aparece nesse slide de baixo, que é a questão de que vai depender da gente, encarnado, a assistência que a gente tem, tanto no centro quanto em casa, hein, gente? Quanto em casa. Por isso a importância de um evangelho no lar que seja realmente um momento para a família se sentir família. Mas vamos aqui primeiro do Livro dos Médiuns, quando ele fala a respeito da influência do meio, quer dizer, um ambiente, meio encarnado. A presença dos espíritos numa reunião espírita, a presença de desencarnados num centro espírita depende dos seus participantes. Depende das pessoas ali. E aí só tem esse jeito, né? Cada um de nós, cada indivíduo vai ser um componente para formar essa psicosfera, formar essa ambiência que atrai bons espíritos ou que serve brecha para atrair espíritos infelizes, espíritos sofredores, espíritos perturbadores. Então, a única maneira que a gente está lá pensando, bom, eu quero um centro, eu quero uma casa espírita, eu quero uma reunião mediúnica que tenha boa assistência. Como é que a gente faz? Pessoas bem equilibradas. Ai, mas ninguém é santo, Maurício. A gente tem os nossos problemas. Eu não estou dizendo que tem que ser santo. Nem o Kardec nem o Emmanuel vão dizer. A gente não está dizendo que tem que ser santo, que tem que ser aquela pessoa com a aureolinha na cabeça. Não. Mas nós temos que aprender a administrar as nossas deficiências, a somar as nossas qualidades e a apartar do grupo, da influência sobre o grupo, das nossas imperfeições. E assim nós vamos domando as nossas más tendências. Lembra lá do verdadeiro espírita que faz esforços por domar as más tendências? Então não dá para levar as más tendências para a reunião espírita. Não dá para levar as más tendências para o grupo espírita. Isso a gente tem que ter cuidado. A lista que Kardec faz, ela vai além desses 3 itens aqui. Mas esses 3 itens aqui são exatamente aqueles que serviram depois para o Emmanuel transportar esse ensinamento da assistência espiritual para as nossas famílias. Para nós aprendermos a criar dentro do lar um ambiente que permita a assistência dos benfeitores espirituais, aprendendo as lições. Da mesma maneira como nós vamos ter que aprender a conviver aqui no Centro Espírita. Da mesma maneira como nós vamos ter que aprender a conviver com as diferenças no grupo espírita. Então, essa parte final ali ela é interessante. As condições para atrair bons espíritos estão todas nas disposições morais dos presentes, dos assistentes. E aí ele vai colocar um monte de lista. Vai lá e consulta. Eu vou ficar nessas 3 aqui. Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Mas não é. Porque se a gente começa assim, não gosto do fulano, não gosto da Beltrano, imagina isso numa reunião mediúnica. Que confusão que não dá. Que brecha. E não é que vai ter briga de guia não, tá, gente? É porque essas pessoas que estão hostis umas com as outras não estão bem assessoradas. Elas estão assessoradas por espíritos inferiores. E aí esses sim vão ficar lá instigando, insuflando, né, as hostilidades. Cordialidade recíproca entre todos os membros. Não quer dizer que a gente tem que pensar igual. Mas a gente precisa respeitar o pensar diferente do outro. Lá na casa espírita e depois a gente vai ver que na família também dá certo assim. A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Você não acha que isso aqui dentro de casa ia ficar muito interessante também? O que não quer dizer que nós temos que ser os servidores, os babás, os escravos dos nossos familiares. Não, não é isso. Mas tanto no centro espírita quanto no lar, essa ausência de sentimento contrário à caridade, quer dizer, o interesse pessoal, a ideia de que eu vou para o centro para ser o médium principal, para ser o palestrante mais famoso, porque eu quero concorrer para ser presidente da diretoria, isso é fugir dos sentimentos da caridade cristã. Não quer dizer que nós vamos nos omitir do trabalho, não.
Quando vier a proposta, quando vier a sugestão de participar ativamente da administração da casa, quando vier a proposta para participar ativamente da reunião mediúnica, a gente vai se qualificar. Mas a ideia é que esses 3 quesitos ali, né, comunhão de pensamentos, cordialidade recíproca e sentimento de caridade, devem reger o trabalho mediúnico, devem reger o trabalho das atividades do centro espírita. E na família? Aí na família que entra o Emmanuel. É maravilhoso como ele faz essa ligação, como ele aproxima esse texto do Livro dos Médiuns para uma reflexão nossa, para melhorar os 2 ambientes. Olha como Emmanuel foi inteligente. Porque ele começa com o Livro dos Médiuns e faz a gente refletir. Claro, porque quando a gente vai estudar o Seara dos Médiuns, a gente tem que consultar o Livro dos Médiuns para ver de onde é que veio o texto que o Emmanuel buscou. Como a gente tem feito aqui. Normalmente eu trago o texto do Livro dos Médiuns primeiro para depois comentar o comentário do Emmanuel. Mas, né, no Livro dos Médiuns é sobre casa espírita, é sobre grupo espírita. E ele ligou isso com a família. Olha que texto magnífico. O lar, na essência, é a academia da alma. Dentro dele, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. Aí vem uma lista. A responsabilidade governa. A afeição inspira. O dever obriga. O trabalho soluciona. Vou pausar aqui, tem uma lista maior, a gente vai ver, mas eu vou pausar nesse slide porque assim, onde é que está a ligação? Todos esses itens que o Emmanuel está falando aqui também se aplicam no grupo espírita, né? A questão do dever, a questão da afeição, a questão da responsabilidade, né? Quem chega no horário, tem gente que chega atrasado até na reunião mediúnica. Então, esses quesitos, eles aparecem para nós como instrumento de crescimento, até aquilo que causa sofrimento, até aquilo que causa dor. É só mudar a perspectiva, mudar a forma de olhar. Mas a gente consegue. Agora, chamar atenção para dentro do lar, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. Ou seja, aconteceu alguma coisa? Se pergunte, o que eu estou aprendendo com isso? O que essa situação em família, o que essa situação na casa espírita veio me ensinar? E aí a gente aprende. Responsabilidade. Vocês já imaginaram uma casa em que ninguém tira o prato da mesa e fica tudo por conta ou da mãe ou da empregada? Que dificuldade! Como essa casa funciona mais arrastada? Tá? A afeição. Muitas vezes nós temos que corrigir. Nós temos que corrigir os nossos filhos, nós temos até que chamar a atenção do nosso cônjuge, da nossa cônjuge. Mas como? Aí vem o Emmanuel e sugere, com afeição. A afeição inspira. Eu gosto tanto de você, vamos fazer de um outro jeito? Talvez funcione melhor do que você fez tudo errado, você não está agindo do jeito que devia. Olha como fica diferente o tom dentro de casa e mais ainda, né, na nossa reunião mediúnica. O dever obriga. Aí vai ser, ai Maurício, obrigação. Mas há um outro texto do Emmanuel em que ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade. E de vez em quando, se a gente não estabelecer, meu filho, você vai chegar, vai colocar sua mochila lá no seu quarto, vai tirar o seu uniforme e vai levar ele para a cesta de roupa suja ou para a máquina de lavar, porque eles não caminham sozinhos. Não adianta jogar no chão do quarto o uniforme, que ele vai correndo descer as escadas e se suicidar dentro da máquina de lavar. Não vai. Então, quando a gente coloca deveres, tarefas, mesmo que no começo seja uma obrigação, depois vai virar uma disciplina. E aí, olha que coisa boa. O trabalho soluciona. Apareceu alguma dificuldade? Vamos agir? Vamos trabalhar? Vamos realizar? Mas, pensando ali que todos os sentimentos são matérias educativas, que outras matérias o Emmanuel sugere que a gente estude? E aí ele vai trazer uma lista, a gente vai colocar toda ela aqui e depois vai comentando. Olha só. A necessidade propõe. A cooperação resolve. O desafio provoca. A bondade auxilia. A ingratidão espanca. O perdão balsamiza. A doença corrige. O cuidado preserva. O egoísmo aprisiona. A renúncia liberta. A ilusão ensombra. A dor
ilumina. A exigência destrói. A humildade refunde. A luta renova. A experiência edifica. Aí ficamos aqui com essa lista grandinha, mas ela é útil para nós. Para nós podemos pensar assim, algumas coisas ali são bem dolorosas, poderíamos chamar até de situações negativas dentro do lar, situações negativas dentro do ambiente espírita, né? A ingratidão, né? Um desafio, a necessidade. Mas olha só, a necessidade, já ouvi dizer que ela é a mãe das invenções. Nós estaríamos conversando aqui se não tivesse acontecido uma pandemia, as nossas casas espíritas tivessem se fechado e nós espíritas tivéssemos descoberto que as redes sociais, que o YouTube e outras e as atividades online poderiam, de certa maneira, suprir a necessidade que nós tínhamos do trabalho espírita? Então a necessidade propõe que a gente faça esforços mentais, físicos, para solucionar o problema. E aí ele propõe o seguinte, surgiu uma dificuldade? Surgiu um problema? Coopera. Junta forças, e essa é a ideia. Mais do que competição, a proposta espírita é de cooperação, agir junto. Aí aparece um desafio. Não estou falando de pessoas desafiadoras, eu estou falando de uma dificuldade a ser enfrentada. Isso aqui é o desafio que o Emmanuel está falando ali. E aí vamos com bondade, vamos auxiliar e assim por diante. Mas tem aquele dado, mas meu filho é muito ingrato, eu faço. Pois é, aí o que isso está ensinando para nós? Que às vezes nós não podemos dizer só sim. Nós não podemos ser os serviçais, mas também não podemos ser os tiranos. Vai ser do meu jeito, senão muda daqui. Calma lá, cara pálida. Vamos pensar num jeito de caminhar. Perdoa, porque o perdão balsamiza. Aí às vezes aparece a doença física, outra coisa que parece negativa. O que ela vem ensinar? Ela vem corrigir nossas falhas. Imagina aquele povo que adora despejar o saleiro na batata frita. Aí fica com pressão alta, não pode comer sal. Aprende a se alimentar de uma forma melhor. Aprende inclusive a mudar a forma de se alimentar. E aí, com o cuidado que muitas das vezes essa doença vai suscitar dos outros nossos parentes, a gente consegue então fazer a solução, auxiliar, corrigir, melhorar. Ter esse aconchego em lar, é aprendizado. Aí vem lá o Emmanuel dizendo aqui, o egoísmo aprisiona. Pois é, né? Como é difícil a gente lidar dentro de casa ou na sociedade com uma pessoa egoísta. Ela quer tudo só para ela. Aí vem a proposta do Emmanuel, a renúncia liberta. Então, diante do egoísmo de alguns, talvez seja a proposta para nós sermos mais dativos. Daquelas criaturas que renunciam, não, eu estou preferindo ter paz do que ter razão. Tem algumas situações que a gente tem que agir dessa forma, então renuncia. Já para lá, a vida vai ensinar. Esse alguém vai viver, já dizia Maria Dolores, num dos seus poemas que eu acho mais interessante. A ilusão ensombra, mas a dor vem e ilumina. A exigência, nossa, aquela pessoa que tudo tem que ser do seu jeito, tudo, ela é o regente da casa. Não, uma família é uma pequena sociedade. Então a gente precisa ter uma constituição aí, né, para reger as relações, porque também não pode haver anarquia. Imagina se nós de repente colocarmos assim, olha, quem trabalha são os pais, mas os filhos têm o mesmo direito de decidir como é que vai gastar o dinheiro. Não tem, né? Não tem, porque eles não sabem qual é o esforço que é necessário para obter aquilo, porque de vez em quando aquelas crianças pequenininhas dizem, compra isso para mim, compra isso. Tem dinheiro não, passa o cartão, como se o cartão uma hora não tivesse que ser, né, suprido pelo dinheiro para a gente pagar a fatura. Então, tem que ser de acordo com o nível de compreensão e de acordo com o nível de atitude, de ação cooperativa na família para poder ter essa autoridade. E a humildade, e aí sim, mesmo tendo poder, mesmo tendo autoridade, realmente ser humildes, até no falar, até no traquejo com os outros, a luta renova e a experiência. Aí, escola, faculdade, escola do coração, é a experiência que nos edifica, tanto aqui quanto aqui. Porque à medida que nós vamos trabalhando, que nós vamos vencendo obstáculos, que nós vamos compreendendo, eu vou usar essa palavra melhor do que suportando, porque suportar parece assim, não gosto, mas eu vou suportar. Não, nós vamos compreendendo as limitações e as dificuldades dos outros, fazendo o trabalho pela importância que o trabalho tem para nós, sem cobrar muito dos outros. Mas fulano está deixando de vir, fulano está deixando de fazer. É uma questão de consciência dele. Faça a sua parte. Também não tem que ficar fazendo a dele desesperado e principalmente reclamando que está fazendo a sua parte e está fazendo a do outro que deixou de fazer. Às vezes, meu amigo, minha amiga, a gente precisa deixar aparecer a falha dos outros.
Ah, mas o trabalho não vai acontecer. Pois é, não tinha quem abrisse a porta do centro, não tinha quem colocasse as coisas, quem fez a limpeza. Pois é, olha só, encontramos a casa toda suja. Por quê? Vamos tentar encontrar a solução disso? E é lógico que não é fazer isso para ficar apontando o dedo e acusando os outros. Mas a gente pode deixar que a experiência ensine. A vida ensina. E é só a gente ter inteligência para aprender. Aí o Emmanuel vai fechar. Esse texto é curtinho, porque é uma reflexão sobre como agir em família. Olha que lindo! Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra. Mas a família é a escola do coração, erguendo seres amados à condição de professores do espírito. E somente nela conseguimos compreender que as diversas posições afetivas que adotamos na esfera convencional são apenas caminhos para a verdadeira fraternidade que nos irmana a todos no amor puro, em sagrada união diante de Deus. Então, pai, mãe, irmão, irmã, são rótulos. Rótulos que devem treinar a gente para a verdadeira fraternidade. Porque, aprender as matérias de ciências, aprender tecnologia, qualquer universidade ensina. Agora, é quando a gente faz o aprendizado da família que nós domesticamos, vamos dizer assim, que nós aprimoramos os nossos sentimentos, que nosso coração, aqui com o sentido do sentimento e não do órgão de bombeamento do sangue, que os nossos sentimentos, que isso estão no espírito, se aprimoram, se aperfeiçoam e vão se aproximando a esse amor puro em sagrada união diante de Deus. Então, nós vamos caminhar da família consanguínea, da família pequena, para a família universal. Entenderam por que Emmanuel começou tentando melhorar a família? Porque com as famílias melhores a gente melhora a família espírita, e com a família espírita melhor a gente melhora a sociedade em que a gente vive. Que inteligência! Eu ia falar esperteza, mas pode ser também, né? Muito sagaz o seu Emmanuel aqui nessa história, porque assim, começa cuidando do que a gente dá conta. A gente dá conta de alguns desafios em famílias. A gente dá conta de alguns problemas em família. Não tenta resolver o problema do mundo, não. Resolve o problema no seu quintal. Porque aí se o seu quintal tiver sem rato, sem barata, sem mato, já vai ser um ambiente, um bairro, uma rua melhorados. Aí a gente vai para a casa espírita. E aprende, não, mas eu suportei a impertinência do meu filho lá, eu consigo suportar também a atitude desse jovem ou desse velho trabalhador aqui que não está agindo como eu gostaria. Mas ele está agindo. E é melhor que ela esteja aqui trabalhando do que não esteja em lugar nenhum, ou estão trabalhando contra a obra do bem. É essa a reflexão de hoje. É esse o momento que Emmanuel nos pede. Como é interessante caminhar de atrair bons espíritos para a sociedade espírita para perceber a família harmonizada, organizada, trabalhada como escola do coração para ela atrair bons espíritos para junto de nós. Porque, tudo isso que o Emmanuel sugeriu aqui, essa união do amor divino, do amor puro com Deus, ela vai trazer para junto de nós bons espíritos. É sintonia com o nosso guia. Aí fica a sugestão final. Se você ainda não faz, faça o Evangelho no lar. Com quem quiser fazer. Às vezes faz sozinho no seu quarto, sozinha no seu quarto. Os outros membros da família não querem. Não tem problema, comece fazendo. Comece limpando o seu ambiente psíquico. E isso vai se estendendo para a família, porque a gente vai ficar mais calmo, a gente vai ter menos atritos, a gente vai conseguir realizar melhor a proposta dentro do lar. E aí dentro do lar a gente vai estar mais equilibrado para fazer no centro espírita, para trabalhar na reunião mediúnica sem pensar naquele filho, naquela dificuldade. Ou para receber dos benfeitores espirituais que nós vamos atrair para junto de nós, tanto numa situação quanto na outra, a assistência que nós precisamos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha entendido essas reflexões. Se gostou, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. Acione o sininho aí para receber as notificações, porque tem vídeo todo sábado, tem live toda terça-feira aqui no canal. Deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário para a gente saber como é que você está recebendo o nosso trabalho. E se puder, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode deixar o dislike também, mas aí comenta, me explica por que você não gostou do que eu falei, ou por que você não gostou do que a gente leu. Mas, se você por acaso quiser e gostou desse trabalho, pega o link e manda para os seus conhecidos, coloca lá nas suas redes sociais, porque você me ajuda a levar essa mensagem mais longe
e alguém pode estar precisando dela, porque quando eu fui estudar, eu percebi que eu tinha coisas ainda para aprender no meu lar com os meus familiares. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!